E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, conforme prometido, estou gravando essa aula aqui, tá? Uma aula mais estruturada, né? Para que vocês realmente enraizem bem os conceitos que vocês precisam saber para entenderem bem essa matéria, tá? É uma matéria muito importante aí de contabilidade, tá? Qualquer indústria utiliza, né? É uma, vamos dizer assim, é uma pré da contabilidade de custos, que aí sim vocês vão precisar muito desses conceitos e vai ser bem mais detalhado, mais complicado essa matéria de contabilidade de custos, tá? Então, é imprescindível que vocês saibam tudo que a gente vai falar aqui, tá? E aí eu vou dividir esse vídeo em parte 1 e parte 2, para que não fique muito maçante, tá? O título dessa semana é métodos de custeio, tá? Então, basicamente, a gente tem dois métodos, só que antes de entrar no detalhe desses métodos, eu decidi fazer aqui a parte 1 dos conceitos que a gente viu até agora, né? Para ficar mais fácil, então, de vocês assimilarem, né? Eu fiz aquele videozinho lá meio jogado, né, no cafofo do meu pai. Aqui eu fiz uma estrutura melhorzinha de PowerPoint para então vocês entenderem bem e assimilar esses conceitos e poderem revisitar, né, quando quiserem aqui esse vídeo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela, né? Então, basicamente, a gente vai falar sobre os métodos de custeio, tá? Deixa eu botar um apontador aqui que vai ficar mais fácil, né? Mas lembrando que essa parte aqui, como eu falei, a gente vai revisitar alguns conceitos aqui anteriores, tá? Então vamos lá. O método de custeio ele define quais são os custos, né, que devem fazer parte do custeio dos produtos, tá? E como esses custos vão ser apropriados, né? Então você tem os custos diretos de fabricação, né? Obviamente eles apropriam diretamente, mas você tem os custos indiretos, né? Então esses métodos eles vão te dizer como esses custos serão apropriados dentro do custo do produto, tá? O segundo ponto é que cada método ele vai produzir informações diferenciadas, tá? Então, o método de custeio por absorção ele vai produzir uma série de informações e o método de custeio variável ele vai produzir outras informações, tá? Não serão as mesmas em termos de resultados finais, tá bom? Então vamos lá, adiantei, né? Então a gente vai estudar aqui o método de custeio por absorção e custeio variável, tá? Então são dois métodos diferentes que obviamente caem na matéria, né? Por isso que a gente está vendo aqui, tá? Então é importante que ao escolher um método sejam considerados, né, os objetivos que vocês querem alcançar, né? Cada método ele tem uma particularidade diferente, ele vai te trazer uma informação diferente e ele vai apropriar o custo de maneira diferente dentro dos produtos, tá? Então é importante saber o que você quer realmente analisar na sua empresa para então escolher qual seria o método mais adequado, tá? Lembrando que o método legal no Brasil, né, aceito pelo fisco para fins fiscais, né, para você realmente apurar o resultado da empresa, é o método de custeio por absorção, tá? O método de custeio variável, ele então você vai poder utilizar de maneira gerencial, tá? Mas o método aceito, ou seja, na tua demonstração de resultado, né, o método oficial aí para você apurar o seu resultado é custeio por absorção, tá bom, pessoal? E aí foi o que eu falei, né? O método de custeio variável normalmente é utilizado nas empresas para análise gerenciais, tá? Honestamente, na empresa que eu trabalho e por onde eu passei, raramente eu usei o custeio variável, tá? A não ser que você queira saber realmente dentro de um ano completo, né? Você queira alocar todos os seus custos do ano dentro do próprio ano, tá? Por quê? Porque o custo por absorção, vocês vão ver um pouquinho mais adiante, né? O que ele faz? Parte dele vai para o estoque, né? Ou seja, ele só vai para resultado quando você vende o produto, tá? Depois eu vou mostrar direitinho como funciona lá na frente, tá? Porque o objetivo aqui primeiro é a gente enraizar os outros conceitos, tá bom, pessoal? Continuando aqui, então a gente tem basicamente 5 conceitos importantes que a gente vai ver aqui nessa parte 1, tá? O primeiro é
saber diferenciar o que são custos, despesas e investimentos, tá, pessoal? Sem isso daqui, vocês não vão conseguir irem adiante de maneira assertiva, tá? Então, é importantíssimo que vocês diferenciem custos, despesas e investimentos, tá? O segundo conceito importante é saber a diferença entre custos diretos e indiretos. O terceiro, custos fixos e custos variáveis, tá? É importantíssima essa diferença. O quarto, despesas fixas e despesas variáveis, tá? Porque, Alexandre, apesar de vocês, né, alocarem dentro do custo do produto custos fixos e variáveis, no método de custeio variável, você precisa saber essa diferenciação e as despesas variáveis, porque você aloca de maneira diferente dentro da DRE. Tá? Então, é importantíssimo vocês saberem essas classificações também. Tá? E, por último, os rateios. Né? Para que existe o rateio? Qual é a finalidade do rateio e como construir um rateio eficiente, tá, pessoal? Então, esses são aí os 5 conceitos importantes para que vocês tenham uma vida tranquila na matéria, tá? Então, vamos para a primeira parte, custos, despesas e investimentos, né? Então, vamos ver custos. Referem-se aos custos como os gastos necessários para a produção, tá? Seja de bens ou de serviços, né? No caso de serviços, se for uma empresa de serviços, se for uma indústria, é produção de bens, tá? Então, os gastos que são diretamente ou indiretamente ligados à produção, eles são classificados como custos, tá, pessoal? Alguns exemplos, né? Matéria-prima consumida, material de embalagem consumido. E por que eu falo aqui a palavra consumido, pessoal? Porque quando você compra matéria-prima, e aqui é importante essa diferenciação, tá? Ela vai pro estoque. Ela ainda não foi para o resultado, ou seja, você não produziu o teu produto, tá? Então, tem muita pegadinha aí que o professor com certeza vai fazer, que é justamente essa diferenciação. Comprou a matéria-prima, é estoque. Consumiu a matéria-prima, aí sim vai para custo, tá? Mão de obra direta de produção, mão de obra indireta de produção, aluguel da fábrica, depreciação de equipamentos da fábrica, energia elétrica da produção, manutenção de equipamentos da produção, entre tantos outros, tá? Dependendo do ramo da indústria, você vai ter mais ou menos custos indiretos, tá, pessoal? Despesas são consideradas gastos relacionados à manutenção do negócio, tá? Ou seja, não possui relação direta com o produto final, né? E sim lá na venda, né, pessoal? Então, você tem a sua DRE. Dentro da DRE, você então apura seus custos, né? Onde a gente vai chamar de custo do produto vendido, e depois vem aqueles gastos que não são ligados ao produto, né? Então, a gente tem como exemplo salários administrativos, comissões de vendas, despesas com marketing, aluguel do escritório, despesas com viagens administrativas, fretes sobre vendas, entre outros, tá? Então, são gastos que não são relacionados à produção, tá, pessoal? E, por último, investimentos, né? Então, muita gente confunde porque ele é um gasto semelhante a despesas e custos, mas trata-se de um gasto que funciona como uma aplicação de recursos, né? Então, é aquela ideia que você vai ter um retorno financeiro no futuro ou uma expectativa futura daquele investimento que você está fazendo, tá? Então, quais são os clássicos, né? Aquisição de equipamento. Então, eu vou comprar uma máquina de produção, isso é um investimento, eu vou colocar no meu ativo e vou depreciar conforme os meses de utilização, né? Benfeitorias, a construção de uma fábrica, né, pessoal? Então, tudo que é relacionado a gastos com expectativa futura, né? Vamos pensar dessa maneira que eu acho que é mais fácil, é considerado um investimento, tá, pessoal? Então, importantíssimo vocês separarem
o que é custo, o que é despesa e o que é investimento, tá? Vamos então para custos diretos versus indiretos, tá? O que a gente chama de custo direto? É aquele que pode ser diretamente atribuído a um produto ou um serviço, tá? Então é aquele custo que não precisa de nenhum critério, ou seja, para ser apropriado, ele possui um valor ou uma proporção pré-definida para aquele produto, né? Então, exemplos: matéria-prima, material de embalagem e a mão de obra direta para produzir aquele produto, tá? Então, se você produzir mais, você vai gastar o quê? Mais matéria-prima, seja em quilos, ou gramas, ou litros, ou qualquer unidade. Se você produzir menos, você vai gastar menos, né? Então, é realmente aquele custo que você apropria diretamente no produto, tá? Então, gravem essa palavra, tá? Custos indiretos, então, é o contrário disso, né? Aquele que demanda algum critério de apropriação no produto, tá? Por isso que a gente tem que aprender sobre rateio. É através do rateio que você vai apropriar esses custos indiretos no produto, tá? Então, ele tem uma ligação estreita, né? Ou seja, eles fazem parte do suporte do processo produtivo, eles não têm ligação direta, eles são suporte do processo produtivo. Então, trouxe aqui alguns exemplos, né? Mão de obra indireta, então você tem o supervisor de produção ou o gerente da manutenção, o supervisor do controle de qualidade, né? Ou seja, aquela mão de obra indireta que não está diretamente ligado à produção daquele produto, mas ele suporta, né? A depreciação dos equipamentos é um custo indireto, o aluguel da fábrica, despesas com manutenção e energia elétrica. Tá bom, pessoal? Então, isso é importantíssimo saber o que é direto e o que é indireto. Por quê? Porque o método da absorção, você vai pegar os custos indiretos e ratear para dentro do produto. Tá bom, pessoal? Outro conceito, custos fixos versus variáveis, tá? Então, o que a gente chama de custo fixo? São os custos que, independentemente da produção, eu vou ter que pagar, né? Então, são conhecidos também como custos da capacidade, são relacionados à estrutura da fábrica, tá, pessoal? Então, se eu produzir ou não produzir, eu vou ter que pagar aquele custo, tá? Então, aqui alguns exemplos. Aluguel da fábrica. Produziu ou não produzir, está ele lá no final do mês. Depreciação dos equipamentos de produção. Produzir ou não produzir, está lá no final do mês. A mão de obra indireta, supervisor de produção. Se eu produzir ou não produzir, está lá o salário do supervisor no final do mês, tá? E o que seriam, então, os custos variáveis? São aqueles custos que variam de acordo com o nível de produção, né? Então, matéria-prima é um custo variável. Se eu produzir mais, eu vou gastar mais. Produzir menos, eu gasto menos. Material de embalagem é um custo também variável. Energia elétrica, pessoal, também é um custo variável, apesar de ser um custo indireto, né? Então, vamos lá, pessoal. Olha só que legal, que interessante, tá? Existem custos fixos e variáveis que eles vão se misturar com diretos e indiretos, tá? Então, energia elétrica. Energia elétrica, para o custo da absorção, né? A gente não está falando de custo ABC, que é mais complicado, e lá na contabilidade de custos a gente vai ver isso, tá? É o quê? É um custo indireto, mas é um custo variável. Por quê? Porque de acordo com a produção, você vai gastar mais energia ou menos energia, né? A não ser que você consiga aferir por equipamento, o que aqui não é o nosso caso. Aí ele seria um custo direto de produção, mas não vamos confundir. Para a gente aqui, energia elétrica é um custo variável e ele é um custo indireto, tá? E a mão de obra direta, pessoal? A mão de obra direta, ela pode ser ou um custo fixo ou um custo variável, né? Se eu tenho, vamos lá, 10 operadores,
Eu vou produzir 1.000 unidades, eu utilizo esses 10 operadores. Se eu não produzir essas 1.000 unidades, eu continuo tendo o salário desses 10 operadores, então é um custo fixo. Ele é um custo direto, mas eu vou pagar o salário deles produzindo ou não produzindo, né? Agora, se eu contrato por produção, aí vai ser um custo variável, tá, pessoal? Então, gravem bem esses conceitos, porque pode ter alguma pegadinha aí durante a prova, tá? Quarto conceito, despesas fixas e despesas variáveis. Então, é basicamente o mesmo conceito aqui de custos, só que em vez de ser sobre a produção, vai ser sobre a venda, tá? Então, despesa fixa são as despesas que, se eu vender ou não vender, eu vou ter elas no final do mês para pagar, né? Exemplos: aluguel do escritório, vende mais ou vende menos, está lá o aluguel. Depreciação dos computadores administrativos, vende mais ou vende menos, está lá a depreciação. Salários administrativos, salários de marketing, né? Então, se eu vender mais ou vender menos, não importa, eu vou ter essa despesa, por isso é uma despesa fixa. E quando ela é variável, quando ela está relacionada à venda, ao faturamento, né? Então, se a venda aumenta, a despesa aumenta. Se a venda cai, a despesa cai, né? Então, exemplos aqui: frete sobre vendas, comissão de vendas, impostos sobre vendas, né? Então, são exemplos aqui de despesas variáveis. Tá bom, pessoal? Então, gravem bem esses conceitos, tá? Então, o último tópico dessa parte 1 que eu queria conversar com vocês é sobre os rateios, tá? E nesse caso aqui, são os rateios da fábrica, né? Porque você pode ratear N despesas, né? Mas aqui a gente vai se concentrar em rateios da fábrica, tá? Então, o que quer dizer rateio? É o processo para você alocar os custos indiretos de produção dentro do custo produtivo, tá? Ou seja, dentro do custo do produto, desculpe, melhor dizendo, né? Então, você tem custos indiretos. Como é que eu vou alocar esses custos dentro do produto se eu produzo mais de um produto? Então, se eu produzo 4, 5, 6 produtos e eu não tenho esse custo diretamente ligado, eu tenho que achar um critério de rateio. Então, é necessário construir critérios de rateio para você poder apropriar esses custos indiretos, tá? E aí eu trouxe um exemplozinho para vocês, tá? Vamos supor que eu tenha aí custos de manutenção durante o mês, tá? Terminei o mês e tive aí gastos com manutenção. Como é que eu vou alocar esses gastos, né? Esse custo dentro do produto, tá? Então, vamos dizer que no final do mês a gente tem apurado R$100.000 desses gastos, tá bom? E a gente fabricou na empresa 3 produtos diferentes, tá? Então, como é que a gente vai alocar esses R$100.000? Uma partezinha para o produto A, outra parte para o produto B, outra parte para o produto C. Esta é a grande pergunta e para isso existe o rateio, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos dizer que a gente vai, então, utilizar as horas produzidas, tá? Então, esse pode ser um dos critérios, né? Então, vamos dizer que o produto A levou 40 horas para serem feitos, todas as suas unidades no mês, né? O produto B levou 80 horas e o produto C levou 150 horas, né? Então, todas as unidades no mês levaram 270 horas, dividido em 150 para o C, 80 para o B e 40 para o A, tá? Então, qual o primeiro passo? É a gente encontrar, então, qual é a fatia de cada produto relacionado às horas produzidas, tá? Então, esse foi o critério de rateio escolhido. Eu escolhi como critério de rateio a quantidade de horas produzidas por produto. Então, vocês vão aplicar aqui uma regrinha para achar o peso de cada um, ou seja, a proporção de cada um dentro de 100%. Então, 100% são as 270 horas
que a gente teve como produção total dos 3 produtos somados. Então, o produto A tem 14,8% desse total, o B 29,6% e o C 55,6%. Tá? Então, esse é o critério de rateio. Achando isso aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou alocar esses 100 mil reais em cada produto de acordo com esse critério. Então, eu pego 100 mil, 14,8% de 100 mil dá 14.814. E vou alocar esse gasto com manutenção dentro do produto A. Produto B, 29,6% de 100 mil, 29.629. E o produto C, 55,6% de 100 mil, que dá 55.555. Tá, pessoal? Então, isso daqui que é o rateio, né? Muita gente teve dúvida aí, porque eles jogaram as questões sem explicar essas metodologias, né? Ou seja, essa metodologia do rateio, né? Então, realmente, quem nunca viu vai ter uma dificuldade maior, é natural isso, né? Então, pessoal, o rateio significa isso, tá? É você apropriar no produto os custos indiretos que você não tem como colocar diretamente no produto. Tá bom, pessoal? Então, encerro por aqui a parte 1, tá? Da aula. Então, a parte 2 eu vou gravar provavelmente na quarta-feira, mas aí vocês já vão enraizando esses conceitos que são de suma importância para se dar bem nessa matéria. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.